Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Phil. A gente vai iniciar os nossos assuntos sobre vários tipos de alvenaria. No dia de hoje, nós vamos começar a falar sobre as alvenarias estruturais. Vocês se lembram bem sobre os conceitos de alvenarias de vedação, né? Nós temos a base do sistema trilítico, um sistema estrutural independente, né? Que tem a responsabilidade pela transmissão de cargas, e na alvenaria estrutural nós vamos ter algo completamente diferente, nós não vamos ter as nossas vigas, os nossos pilares trabalhando para a gente, tá? Vai ser uma coisa nova. Então, vamos começar aí. Dá uma olhada no slide. Então, vamos lá, pessoal. Elementos construtivos, alvenaria estrutural. Eu vou ler essa parte para vocês porque ela é muito importante, perfeito? A alvenaria estrutural é um processo construtivo que se caracteriza pelo uso de paredes como principal estrutura de suporte do edifício. Então, pessoal, diferente das alvenarias de vedação, a gente não vai ter o sistema trilítico auxiliando, tá? A gente não vai ter aquele pilar, viga, pilar para transmissão de cargas, como acontece na alvenaria de vedação. Então, se o professor Phil ficar pulando em cima da laje de uma casa ou de um apartamento feito de alvenaria estrutural, aquela laje que vai estar recebendo o peso do professor vai estar transmitindo a carga direto para a parede, ok? No caso de uma alvenaria de vedação, a laje vai transmitir a carga para 5 segundos. 4, 3, 2, 1. No caso de uma alvenaria de vedação, se o professor Phil ficar pulando no meio da laje, a laje vai ter que transmitir carga para a viga vai transmitir a carga para o pilar e o pilar para as fundações. Tá? Nesse caso aqui, a laje transmite as cargas direto para as paredes, perfeito? E são dimensionadas através de cálculo racional. Tá? Isso aqui eu vou explicar logo para vocês, que é o seguinte. Quando você vai projetar uma casa normal, você pode utilizar basicamente quaisquer tipo de dimensões, sendo elas arredondadas ou quebradas, não importa. Se você quiser fazer uma parede de 1,33 m, você pode, sem problema. Sem se preocupar, basicamente, com o tipo de bloco que você vai estar aplicando na construção daquela parede. Agora, na alvenaria estrutural, você não pode fazer isso. Antes de começar o projeto, você precisa saber qual tipo de bloco você vai utilizar e qual é a dimensão desse bloco. Tá? Vocês já vão entender o porquê. Então, em resumo, na alvenaria estrutural, a parede desempenha um duplo papel. Vedação, tá? Ela vai fechar e separar os ambientes, e suporte estrutural, uma vez que ela também trabalha, a principal função dela trabalhar na transmissão de cargas, ok? Então agora a gente vai começar a falar sobre o primeiro tipo de bloco estrutural, que é o bloco de concreto. Pessoal, logo de cara a gente vê algumas diferenças entre esse tipo de bloco e o bloco de vedação. Tá? A primeira diferença que eu acho que vocês devem ter notado é a espessura desse bloco. Tá? Por ser um bloco que ele é utilizado com função de transmissão de carga, ele precisa ter uma resistência maior. Ok? Então, daí vem a necessidade de que ele tenha uma espessura maior. Outra diferença muito grande é que quem já viu um bloco de concreto ao vivo sabe que aqueles blocos utilizados em alvenaria de vedação são todos porosos e eles são um pouco irregulares. Isso acontece por quê? A porosidade reduz a resistência. Você precisa de um adensamento maior do concreto de que é feito esse bloco, tá? Para que ele tenha uma resistência maior. Agora vamos lá. Se esse bloco ele é mais espesso, tá? E ele é menos poroso, e vale ressaltar que ele é construído com uma regularidade de dimensões maior, ou seja, a grande maioria desses blocos, esses blocos aqui,
vão ter uma identidade, uma concordância das medidas entre eles e seus iguais maior do que o bloco da alvenaria de vedação. Os blocos de alvenaria de vedação são um pouquinho mais diferentes um do outro, né? Se você for medir bloco a bloco que você vai usar na sua construção, você vai ver que eles têm dimensões muito mais diferentes do que esses aqui. Esses aqui são feitos de forma que eles sejam muito mais parecidos entre si. Por quê? Vocês já vão descobrir logo adiante, tá? Ah, tá. Por conta disso tudo, eles são muito mais caros do que o bloco da alvenaria de vedação. Perfeito? Tem que atuar na transmissão de carga, são feitos com mais cuidado, tem a espessura maior, então gasta mais material para ser construído e são menos porosos. Aqui, pessoal, nós temos o bloco clássico que nós utilizamos, que é o bloco inteiro, tá bom? Esse tipo de bloco é utilizado na construção das paredes, normal, ok? E ele tem um diferencial, tá? O bloco estrutural, ele não pode ser recortado. Por quê? Porque se você recortar um bloco que é utilizado para transmissão de carga, ele vai perder resistência. Então ele não vai estar mais cumprindo o papel dele na transmissão de carga. Consegue entender? Não tem por que utilizar na minha obra um bloco que já foi fragilizado, sendo que ele tem que carregar peso. Nesses casos em que eu preciso de um pedaço menor de bloco, eu tenho o meio bloco, tá? Onde que eu utilizo o meio bloco? No final de algumas fiadas, onde o espaçamento que vai sobrar vai ser exatamente para meio bloco, tá bom? Pessoal, eu tinha comentado com vocês na última aula sobre alvenarias, aliás, na penúltima aula, sobre as vergas e contravergas, certo? Então eu disse para vocês que são blocos especiais, que têm uma abertura superior responsável por que haja a possibilidade de que nós depositemos concreto aqui dentro, né? E também barras de aço, tá? Então esses são os blocos canaleta, perfeito? Então essas aberturas aqui nesse bloco são para que seja realmente aplicada o concreto, né? Ou qualquer tipo especial de massa e as bitolas de metal, tá bom? É esse bloco que a gente usa nas vergas e contravergas. Nós temos meio bloco, né, desse bloco canaleta. Nós temos os blocos compensadores. Para que servem os blocos compensadores? Imagina que você construiu sua alvenaria inteira utilizando esses blocos inteiros, perfeito? Bloco inteiro e meio bloco. Só que acontece que por algum motivo você precisa de um espaço um pouco maior no cômodo que você está projetando, que não pode ser atendido através das dimensões do meio bloco. Nesse tipo de caso, você vai utilizar os blocos compensadores, tá? Que eles têm dimensões menores que o meio bloco, justamente para poder atender às necessidades em que você tem recortes que fogem do dimensionamento do bloco inteiro e do meio bloco. Nós temos o bloco em J, tá bom? Que nós não vamos comentar agora. Pode ficar mais para frente. Nós temos o bloco em 45 graus, que serve para que nós possamos construir paredes com inclinações distintas, tá? E nós temos aqui embaixo o bloco elétrico. Perfeito? Eu vou estar falando sobre o bloco elétrico mais adiante para vocês. Eu preciso que vocês prestem atenção aqui, tá? Pessoal, por que eu disse para vocês que na hora de projetar uma residência ou um prédio em alvenaria estrutural, nós não podemos dar qualquer dimensão aleatoriamente para o nosso prédio, para o nosso ambiente? Porque esses blocos, eu já expliquei que eles não podem ser recortados.
existe uma quantidade limitada de modelos de blocos no mercado em que nós podemos comprar, ok? Dito isso, eu tenho que utilizar as dimensões de blocos disponíveis no mercado para poder projetar os nossos ambientes, através das dimensões desses blocos que são vendidos, tá bom? Então, antes de você projetar a sua casa, você precisa saber qual é o bloco que você vai usar. Aí você me pergunta, como é que eu faço para saber que tipo de bloco que eu vou usar, meu Deus do céu? Pessoal, essa resposta não é simples de ser dada, tá? Mas na maioria dos casos, o que o profissional vai fazer? Ele vai dar um giro na região, tá? Que é um giro? Fazer uma pesquisa na região e verificar se existem fábricas de blocos pelas redondezas, tá? Nessas fábricas de blocos, ele vai fazer um levantamento de preço e de modelos de blocos que ele tem disponível e vai adotar um dos modelos daquela fábrica próxima da obra que ele vai estar construindo. Aí você me pergunta, mas por que é que eu tenho que necessariamente dar preferência pela compra de um bloco vendido por uma fábrica ou uma loja próxima da minha obra? Pessoal, a resposta para isso é muito simples. Você não vai de carro, né, buscar esses blocos para sua obra. Você vai pagar um frete para o transporte desses blocos. E quanto menor a distância entre a fábrica, né, ou o depósito até a obra, mais barato vai ser esse frete. Então, na prática, você vai estar criando uma economia para sua obra utilizando um dos blocos, modelos de blocos disponíveis nessas fábricas e nesses depósitos, tá bom? Pessoal, eu sei que o conteúdo é muito extenso, tá? Mas eu preciso que vocês foquem aqui e aguentem mais um pouquinho, tá? Então, dito isso, como é que eu consigo modelar o meu ambiente através desses blocos? Eu quero que você pense naquelas pecinhas Lego, tá? Se nós fôssemos construir uma casinha usando as pecinhas Lego, eu ia ter que ir encaixando aquelas pecinhas e através das dimensões de cada pecinha eu ia ir construindo o meu ambiente. É a mesma coisa aqui com os blocos estruturais, tá? Então, eu vou usar como exemplo esse bloco aqui, tá? O bloco inteiro de 14 centímetros de largura por 19 centímetros de altura e 34 centímetros de comprimento, no nosso exemplo, perfeito? Nesse caso, se eu quiser colocar uma parede aqui, olha, no final desse terceiro bloco, eu vou ter que fazer uma conta muito simples para saber qual vai ser a distância da face até a nossa porta, que é o quê? 34 centímetros vezes 3, que vai dar para a gente 1,2 m de distância da face até onde vai começar a nossa porta, ok? Então, eu tenho um bloco inteiro, outro bloco inteiro e outro bloco inteiro. Na próxima fiada, eu necessariamente tenho que utilizar a amarração. E o que é a amarração? É quando a metade do bloco coincide com o início do bloco de outra fiada. Consegue entender? A metade desse bloco aqui do meio coincide com o início de outro bloco na fiada de cima e na fiada de baixo. Isso é amarração, tá? Quando eu tenho amarração em L, necessariamente o bloco de uma fiada vai extrapolar para o meio da fiada da outra parede. Consegue entender isso? Esse bloco aqui está extrapolando para essa parede aqui. E esse bloco aqui está extrapolando para essa fiada dessa parede aqui. Eu preciso fazer isso para criar uma amarração. Só que
Por ser necessário utilizar a amarração, você entende que se eu colocar uma porta aqui, no final desse bloco, não vai caber um bloco inteiro aqui nessa segunda fiada? Nesse caso, nessa segunda fiada, eu vou ter que usar o quê? O meio bloco. Consegue entender porque parece um monta-monta? Eu tenho bloco inteiro, bloco inteiro, bloco inteiro, bloco inteiro, bloco inteiro, bloco inteiro, meio bloco. Bloco inteiro, bloco inteiro, bloco inteiro. Entende? Então, é um tipo de projeto mais complexo que a gente tem que fazer, porque a gente tem que saber exatamente quantos blocos a gente vai usar e qual tipo de bloco que a gente vai usar em cada pedacinho, tá? Aqui eu tenho outro tipo de amarração, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma amarração em T. Diferente da amarração em L, que ela fica exatamente nos cantos do nosso ambiente, tá? Essa amarração é quando eu tenho uma parede que parte do meio, exatamente do meio, de outra alvenaria. Nesse caso, essa alvenaria está partindo do final dessa outra, certo? Então é uma amarração em L. Essa parede acaba e essa outra começa. Nessa aqui, a minha alvenaria não terminou aqui. Ela continua, tá? Só que eu tenho que colocar uma outra parede partindo do meio dela. Para isso, eu vou utilizar um bloco de dimensão maior. Esse bloco é específico para amarrações em T. Por quê? Porque ele tem um espaçamento no meio exatamente do tamanho de meio bloco. Para que a fiada de blocos, a parede que está saindo do meio da outra parede, da parede principal, possa encaixar perfeitinho na amarração da parede principal. Consegue entender? Agora vocês perguntam, por que é que as paredes têm que encaixar direitinho? Pessoal, é muito simples. Nesse tipo de construção, nós não temos um pilar, correto? Só que nós temos pontos que contêm acúmulos de carga, acúmulos maiores de carga e tensão. E esses pontos aqui, onde nós temos o encontro de duas alvenarias ou mais, nós precisamos de um reforço estrutural. Nós temos que criar um mecanismo para que esse nó aqui seja mais resistente. Então, o que nós fazemos? Nós depositamos um tipo especial de massa aqui no meio, que é o grout, tá? Eu vou falar sobre o grout mais para frente para vocês, só que é uma massa que tem uma resistência muito maior que a do concreto convencional. E eu vou colocar bitolas de aço aqui no meio, para que eu crie uma resistência maior entre as conexões de alvenaria. Perfeito? Agora, se os meus blocos não encaixarem perfeitamente, as aberturas que servem para a passagem de massa não vão permitir a passagem da massa, nem das bitolas de aço. Então, a minha parede não vai estar cumprindo corretamente a função estrutural dela. Perfeito? Pessoal, nós temos aqui os blocos elétricos, tá? E o que são os blocos elétricos? Eu já expliquei para vocês que esse tipo de bloco estrutural, ele não permite recortes. Então, se não permite recortes, como é que eu vou deixar os pontos para tomadas e interruptores abertos? Percebe? Então, nós já temos blocos no mercado disponíveis com essas aberturas. Da mesma forma que nós temos blocos adequados para a saída de registros, no caso das instalações hidráulicas. Tá bom? Então, pessoal, aqui nesse slide eu tenho os dois tipos de amarração que eu comentei anteriormente com vocês. A amarração em L. Então, aqui eu tenho bloco inteiro, bloco inteiro, bloco inteiro. E um bloco inteiro que está com a metade dele escondida. Percebe? Esse bloco aqui, ó, que parece que é meio bloco, é igualzinho esse aqui, ó. Por conta da amarração, metade dele está escondida. Igual esse outro bloco, metade dele está escondido. Esse bloco aqui é exatamente igual esse bloco. Aqui nesse ponto é onde vai ser depositado o grout e
instalada as bitolas de aço. Percebe? Aqui nós temos dois exemplos de amarração em T, tá? O primeiro exemplo de amarração em T é esse aqui, olha. Nós temos uma fiada de bloco com uma outra fiada partindo do meio num sentido diferente. Percebe? Esse bloco aqui do meio é um bloco especial para amarração em T. Percebe? Ele tem um espaçamento a mais no centro da largura do bloco que vai encaixar aqui durante a amarração. Percebe? Então aqui eu tenho o bloco inteiro, certo? Na próxima fiada, o próximo bloco inteiro vai partir aqui do meio desse, olha. E vai vir até aqui encaixar no meio desse bloco especial. O próximo bloco que eu vou colocar nessa próxima fiada vai começar aqui e vai terminar bem aqui, ó, no meio desse outro bloco. E assim sucessivamente. Essa é uma amarração em T. A outra amarração está aqui no final, olha. Em que essa parede aqui vai estar se conectando com essa outra parede maior. Então repare que aqui eu tenho um bloco especial para amarração em T. Percebe? E aqui eu tenho o espaço que vai sobrar para encaixar o bloco inteiro dessa fiada aqui, ó, para que eu possa continuar a minha amarração. Aqueles blocos especiais já recortados para os pontos elétricos são esses blocos aqui, olha. Eu tenho blocos inteiros já preparados para receber a instalação de caixas para os nossos interruptores, tá? E tomadas. Agora, pessoal, fica uma dúvida, né? Se eu não posso recortar minha parede, como é que eu vou instalar os meus conduítes, né? Os meus eletrodutos? É muito simples, pessoal. Os eletrodutos e as tubulações hidráulicas são instalados conforme eu vou construindo as minhas paredes. Então, essas etapas, a de instalação hidráulica e elétrica, são feitas simultaneamente ao assentamento dos blocos da alvenaria estrutural, tá? Aqui, pessoal, eu tenho uma aplicação de meio bloco. Consegue ver? Aqui eu também tenho uma aplicação de meio bloco. Aqui um bloco inteiro. E repare que é preciso assentar os blocos certinho, um após o outro, porque o espaçamento que existe entre os blocos vai ser utilizado para que eu possa passar os meus eletrodutos por eles. Tá? Aqueles nossos blocos canaleta, né, que nós usamos nas vergas e contravergas, também são utilizados nas fiadas. Então, pensa o seguinte, para ficar mais fácil de entender. Imagina que esse eletroduto tem que caminhar para a direita ou para a esquerda, quando ele chega em determinada altura. Eu vou utilizar os blocos canaleta para que ele possa descer e seguir reto para a direita, por exemplo, ou para a esquerda. Percebe? Então, cada bloquinho vai ser utilizado no lugar certinho em que eu precisar. Aí está a complexidade de fazer um projeto de alvenaria estrutural. Aqui eu tenho um edifício feito em alvenaria estrutural. Perfeito? Repare que em nenhum lugar eu tenho viga ou pilar. É tudo parede, é tudo bloco. Consegue entender? Aqui a diferença entre a alvenaria estrutural e a alvenaria convencional, a de vedação. Aqui na alvenaria de vedação, eu normalmente posso construir toda a base estrutural antes e depois vir preenchendo com parede, porque a parede só vai servir para preencher as fachadas, né, e dividir os ambientes. Aqui não. Aqui tudo tem uma função só, tá? As duas funções, tanto de vedação quanto a função estrutural,
são realizadas por um mesmo material. E tem um ponto muito importante, pessoal, que é o seguinte: nas alvenarias de vedação, eu posso construir as paredes no meio de uma laje e no outro andar eu ter uma alvenaria em outra posição, certo? Agora, por quê? Quem está transmitindo a carga são as lajes, as vigas e os pilares. Agora, na alvenaria estrutural, se eu tenho uma parede aqui no meio, eu tenho que ter outra parede no andar de baixo posicionada exatamente no mesmo lugar que essa. Embaixo dessa parede aqui, eu tenho uma parede exatamente igual posicionada embaixo dela. Por quê? Porque a parede de baixo vai transmitir a carga dessa parede para a parede que está embaixo dela, e para a parede que está embaixo dela, e para a parede que está embaixo dela, até chegar na fundação. Por isso que nós nunca podemos fazer alterações em casas, apartamentos, edifícios que são feitos em alvenaria estrutural. Por quê? Imagina que nesse andar aqui eu decido fazer uma abertura na parede da cozinha para fazer uma cozinha americana. A parede que ia estar segurando o peso do andar de cima vai ter um buraco. O que vai acontecer? Vai entrar em colapso e a nossa estrutura vai cair. Então, em projetos de alvenaria estrutural, nós não podemos ter alteração nenhuma, tá bom? As janelas vão ter que ficar até o final da vida do edifício no mesmo lugar em que elas foram construídas. Agora, na alvenaria de vedação, não tenho esse problema. Se eu quiser trocar todas as janelas de lugar, eu posso. Se eu quiser demolir todas as paredes da minha casa e trocar por vidro, eu posso, porque as paredes não estão carregando peso. Já essas paredes aqui estão. Então eu não posso modificar nenhuma. Aqui, pessoal, eu tenho um edifício que entrou em colapso estrutural. Então, provavelmente, alguma alvenaria foi demolida aqui nos andares de baixo, e por conta desse tipo, dessa alvenaria que foi demolida, todo o peso que ia ser descarregado nesse ponto deixou de ter um condutor de cargas. E aí o prédio fez o quê? Foi destruído. Basicamente isso. Existem outros usos, tá bom? Para o bloco estrutural. Eu já disse que ele é um bloco muito mais caro do que o bloco de vedação, mas não significa que você não possa utilizá-lo para fins estéticos, por exemplo, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos um muro de divisa que foi feito com bloco estrutural. Muro de divisa é um muro que fica em volta do terreno, tá bom? Que separa o seu terreno do terreno do vizinho. E eles utilizaram para a construção de floreiras, percebe? Pessoal, nós podemos utilizá-lo também para a construção de imóveis, para o nosso jardim. Existem arquitetos, inclusive, que utilizam ele para a construção de imóveis para o interior da residência. Tá? É muito comum. Por que eles usam um bloco estrutural ao invés do bloco de vedação? Porque o bloco estrutural ele tem as medidas mais certinhas, ele não é tão poroso, se você passar a mão ele não vai ficar soltando material. Por ser mais regular, ele é mais bonito, tá bom? Então nós podemos usar ele para esse tipo de princípio. Então, pessoal, a gente vai encerrar essa videoaula por aqui, né? Eu vou terminar dando um recado para vocês antes da gente continuar. Pessoal, no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre os tipos de blocos e materiais que são utilizados na confecção de alvenarias estruturais, tá bom? Não percam essa sequência de vídeos, tá bom? É muito importante para vocês, principalmente para que vocês consigam saber no futuro qual tipo de parede eu posso abrir uma janela nova. Será que eu posso arrebentar essa parede para colocar um novo ponto de tomada, por exemplo? Será que essa cozinha ela pode receber um balcão
ou se transformar numa cozinha americana, criar uma comunicação de um cômodo para o outro, o que eu posso fazer de diferente nessa casa que já foi construída? Hein? Como é que eu consigo saber se essa casa aqui é uma casa de alvenaria estrutural ou é uma casa de alvenaria de vedação? Para que eu saiba o que eu posso e o que não posso fazer aqui. Não percam os vídeos, tá bom? Até mais!